Olá, você, produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora o nosso destaque aqui nos boletins ao vivo é para o etanol de milho. A gente que tem acompanhado aí, né, atentamente o setor sucroenergético nessa chegada de safra aí agora neste mês de abril, né? A gente está finalizando março, a nova safra começa. Então, para entender um pouco melhor esse cenário a partir do etanol de milho, né? A gente vai então conversar com o Guilherme Nolasco, ele é que é presidente da UNEM e ele vai comentar um pouco para a gente sobre o cenário deste setor. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, obrigado aí mais uma vez pelo convite de estar presente aí dentro desse noticiário tão procurado pelo setor da agroindústria, do agronegócio. Bom, Guilherme, prazer é nosso aqui em te receber, viu? Bom, como eu introduzi aos nossos internautas aqui, né? A gente logo agora em abril começa, né, a safra de cana-de-açúcar, né, do setor sucroenergético bastante atento a esse cenário, e a gente queria saber em relação ao etanol de milho, né? Tem despontado muito aí nos últimos anos, né? E quais as estimativas de vocês para essa safra que começa agora neste mês de abril oficialmente? Realmente nós temos aí um histórico de crescimento muito grande nos últimos anos, né? A gente adota esse calendário safra, mas na verdade o etanol de milho não tem safra nem safra, as usinas trabalham e produzem aí 350 dias por ano, são 15 dias apenas para manutenção, e a gente espera aí produzir em torno de 3,3 bilhões de litros de etanol de milho para este ano safra que se inicia agora em 1º de abril. E esse número, Guilherme, é um recorde para o Brasil neste momento? É um recorde, né? Vamos crescer aí em torno de 600 a 650 milhões em relação à safra 2021. Desta forma, a safra 2021 cresceu 1 bilhão de litros em relação à safra 19 e 20. Então, o setor vem acumulando, vem se superando, acumulando recordes a cada ano, né? É um setor novo, com muitos investimentos em curso, muitas empresas com aumento de capacidade produtiva. Então, teremos ainda para os próximos anos, né, estamos aí no rumo a 8 bilhões de litros. Essa é a meta para que a gente chegue aí até 2029, 2030. Perfeito. E a gente que acompanha, né, aqui diretamente as informações, né, do agronegócio, a gente percebe claramente, né, aí nos últimos anos, diversas usinas sendo inauguradas, né, e quando a gente fala em etanol de milho, a gente fala principalmente em produção no estado de Mato Grosso, né, Guilherme? Comenta um pouco para a gente sobre isso e as expansões das indústrias aí. Realmente, Mato Grosso tem se consolidado, até mesmo pela grande oferta do cereal, a disponibilidade de milho é muito grande, com, né, excedentes de produção, consumo doméstico é bem pequeno, né, e se consolida pelas usinas, grandes usinas de dedicação exclusiva à produção de etanol de milho e algumas usinas flex, que produzem etanol de cana e milho, né, de safra. Mas tudo isso, o Mato Grosso concentra aí 80% da produção nacional de etanol de milho. Outros 18% estão concentrados em Goiás, que vem se consolidando também como um importante player nesse mercado, com um modelo de produção um pouco diferente, usinas flex se tornando produtoras de etanol de milho, seja em paralelo, produz etanol de cana e milho, ou apenas intercalando quando acaba a produção da cana, na entre-safra, produzindo milho. São esses modelos. Esse ano inicia-se uma construção de uma grande usina em Mato Grosso do Sul. Então, o Mato Grosso do Sul abre aí seus investimentos no setor, tem um parque de produção de etanol de cana muito grande, com vocação para também se tornar produtor de etanol de milho. E não estamos livres, já existem estudos aí para o Paraná, que é um grande produtor de milho, algumas regiões de São Paulo,
que são corredores de fácil escoamento da matéria-prima milho, que sai aqui do centro-oeste e vai para o sul e sudeste. A gente brinca, se o milho em grão tem viabilidade para sair do centro-oeste, do norte de Mato Grosso, para chegar em Paranaguá, por que ele não pode parar no meio do caminho e se transformar em etanol? Então, é um setor aí que tem aí N possibilidades de crescimento nas mais diversas regiões do país. Matopiba, região da Bahia, que alcança, né, o norte e o nordeste, o arco norte e nordeste, tão carente de etanol, que é abastecido pelo etanol americano. Então, você tem aí diversas oportunidades, é um setor que apenas se inicia, mas muitos investimentos serão atraídos ao longo dos próximos anos. Com certeza. Guilherme, quando a gente iniciou, né, as pesquisas para essa entrevista, né, a gente via as consultorias apontando mesmo, né, essa alta importante na produção de etanol do Brasil, quando a gente vê aí uma safra de cana menor, por outro lado, né? Então a gente ficou em dúvida diante desse cenário, por conta dos altos preços do milho também neste momento, né? Como é que a gente vai produzir etanol, mais etanol, aí com o milho tão alto, né? Tem a preocupação com o setor de granjeiros neste momento também por conta dos altos preços do cereal. Conta um pouco para a gente como é que vocês vão conseguir produzir mais etanol nesse cenário. Bom, o crescimento, né, do setor se dá por novas operações ou ampliação de operações já existentes, é o que vai acontecer nesse ano safra, né? E a grande estratégia do setor de etanol de milho está baseado no mercado a termo do milho, né? Esse setor não tem área agrícola, ele não planta milho e ele se posiciona com muita antecedência no mercado do milho. Por exemplo, nós já estamos comprando o milho que será plantado em janeiro de 2022. Essa é uma estratégia do setor. Isso é importante para o produtor, porque também traz uma garantia de renda ao produtor, né? Num círculo virtuoso, onde ele tem já a expectativa da renda, ele faz investimentos, ele faz, compra equipamentos, trata melhor do solo, enfim. E junto com isso, né, nós temos uma cesta de receitas que suporta um pouco essas variações de matéria-prima. O etanol de milho, cada tonelada de milho processada se produz 420, 430 litros de etanol e 300 quilos de DDG e 18 quilos de óleo de milho e cogera energia. Então, a hora que a gente mistura todas essas cestas de receita, né, etanol hidratado, etanol anidro, farelos de milho, óleo de milho e cogeração de energia, esse é o resultado da receita. Nós não consideramos isso como subproduto, são todos coprodutos da cadeia do etanol de milho. Então, essa é uma estratégia que segura o setor aí, sustenta o setor no seu crescimento. Os farelos de milho, DDG, DDGS, têm um papel super importante nesse processo, porque eles acompanham, sim, as altas do cereal, do milho, eles caminham muito próximos, muito juntos e traz um pouco de conforto à sua operação, né? E, independente de pandemia, de crise, de tudo que nós vivemos em 2020, né, nós crescemos aí 1 bilhão de litros em relação a 2019. É lógico que quando você é pequeno, crescer é muito mais fácil. A hora que a gente chegar num número razoável, um número muito grande, a 8, 10 bilhões de litros, talvez o crescimento será muito menor em função do tamanho desse mercado. Sim. Bom, Guilherme, fala um pouco para a gente as expectativas para o setor nesse ano, né? Claro, a gente tem aí um número bastante positivo, né? Aumento aí na produção neste ano, né? De etanol de milho, mas queria saber em relação ao setor mesmo, né? As expectativas com o cenário econômico. A gente tem aí um etanol em alta neste momento de entre safra, né? E também acompanhando
a demanda bastante aquecida, né? O petróleo também influenciou bastante a gasolina e que teve repasse bastante importante nesse início de 2021 para o etanol. Como é que o setor, em 2021, se posiciona diante desse cenário que a gente já tem aí de início de ano? Bom, a gente enxerga, né, a importância e a contribuição que o setor de etanol de milho pode dar, né, a oferta de etanol no mercado. Apesar de ser pequeno ainda, de dezembro a março, 1 bilhão de litros de etanol no mercado, que é o que nós colocamos, fez toda a diferença, né? Os altos preços hoje do etanol no mercado é porque não tem oferta, não tem estoque, né? E se não houvesse etanol de milho, o cenário seria ainda pior. Então, assim, num período que você tem um mix mais açucareiro da produção de etanol de cana-de-açúcar, com açúcar valorizada no mercado internacional, é super importante uma produção da próxima safra de 3 bilhões e 200 e 300 milhões de litros de etanol de milho. E não tem como a gente fazer açúcar, né? Então, a gente tem que fazer o etanol, e para fazer o etanol e cumprir os contratos de farelo de milho, de DDG, que ao mesmo tempo, na verdade, é um círculo positivo, porque 1/3 do milho processado volta para a nutrição animal, para bovinos, para aves, para suínos. A curto prazo, essas cadeias têm sofrido um pouco para buscar milho no mercado, talvez porque não tinham estratégias de compra antecipada de estoque, estavam muito baseadas no mercado disponível, spot, mas ao mesmo tempo a gente está trazendo renda lá para o produtor rural. Isso vai estimular o aumento da janela de plantio, investimento em tecnologia e, consequentemente, aumento de oferta de milho para os próximos anos. Então, as expectativas são boas, o setor cresce sustentável, bem amparado. Eu acho que esse ano de 2020 foi um ano, sim, não podemos negar, de represamento de projetos. Temos mais de 20 projetos em cima da mesa, em diversas regiões do país. Aqueles que estavam em construção não pararam, iniciamos uma nova operação em março, há um ano atrás, em março de 2020, em pleno início da pandemia. Inauguramos outra em agosto, outra em janeiro agora de 2021. Então, aquilo que estava em curso, sendo construído, continuou e operou, né? Eu acho que represou um pouco diversos projetos que ficaram esperando, não estavam em cima da mesa ainda, e acreditamos que agora, no segundo semestre, né, com a população vacinada e o controle efetivo da pandemia, esses projetos voltam para o chão e começam a ser implantados, e isso que dará a manutenção dessa perspectiva de, dentro de 8, 10 anos, produzimos aí 20% do etanol nacional. Não temos pretensão alguma de ser líderes desse mercado tão tradicional do etanol brasileiro à base de cana-de-açúcar, mas com certeza podemos dar a nossa contribuição, podemos ter o nosso espaço, até para regular essa oferta de safra e entre safra, dessa sazonalidade da produção do etanol de cana-de-açúcar. Com certeza. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E como você disse aí, né, durante a entrevista, a gente ainda deve acompanhar muito esse setor ao longo dos próximos anos, viu? Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição aí para contar um pouco de uma história de sucesso, uma boa notícia ao mercado no meio de tantas notícias ruins. Com certeza, obrigado. A gente com certeza se fala ainda outras vezes, Guilherme. Obrigado. Bom, você que nos acompanhou aqui ao vivo no Notícias Agrícolas, acabamos de conversar com o Guilherme Nolasco, ele que é presidente da UNEM, e a gente aqui teve um papo bastante interessante sobre as perspectivas para o etanol de milho, né? O etanol de milho que tem sua principal fonte ali no estado de Mato Grosso. O Guilherme deu informações bastante importantes em relação
ao aumento de produção de etanol de milho neste ano de 2021, né? As expectativas são bastante positivas e ele explicou, né, para a gente aí o cenário de como deve ser aumentada essa produção em relação ao ano de 2020, que foi um ano bastante complicado por conta da pandemia, mas o setor já em 2021 já eleva isso às expectativas, né, de produção. Também o Guilherme nos posicionou em relação aos projetos futuros, né? A UNEM aí estima que nos próximos anos o setor cresça bastante, acompanhando aí todo o cenário de demanda e podendo, claro, suprir, né, essa busca por etanol no Brasil como um todo. Então, o etanol de milho sendo aí uma alternativa, né, um aliado ao etanol produzido através da cana-de-açúcar. Nós ficamos por aqui, daqui a pouco a gente segue aqui com a nossa programação, com mais boletins ao vivo, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.